Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Fagundes, professor de Física do ProEnem. Hoje eu trouxe o laboratório para cá, tudo bem? Hoje eu trouxe o laboratório todo aqui de casa para a gente conseguir observar alguns fenômenos. Primeiro, eu vou apresentar a vocês o que todo livro de física tem, é uma limalha de ferro. O que é isso? O que é uma limalha de ferro? É ferro em pó. Repara o seguinte, se eu pegar um ímã e aproximar do ferro, o que vai acontecer? Olha lá, ó. Tuf, colou. Dá para perceber pelos pedacinhos de ferro ali o formato das linhas de indução magnética. Olha lá, parece muito com o que vocês já estudaram de campo elétrico, tá vendo? Linhas de campo elétrico, isso aqui é uma linha chamada de linhas de indução magnética. Olha o que está acontecendo, olha lá, ó. O ferro, basta eu ir andando com o meu ímã e o ferro vem junto. E aí a gente consegue perceber o formatinho das linhas de indução magnética. E a gente sabe que o ferro sofre bastante atração com ímã, né? Todos os materiais ferromagnéticos sofrem atração. Tirou o ímã aí para dar uma olhada? Pode tirar? Vamos lá? Beleza. De novo, só para dar uma olhada. De novo. Aqui. Ó, Perfeito. colei aqui. Show. Isso. Show? Beleza, pessoal. Então tá bom. Qual é a próxima etapa que eu quero? Eu tenho aqui uma bússola. O que a gente vai fazer com essa bússola? A gente sabe que todo ímã, ele tem duas polaridades sempre, tá? O ímã ele é feito com uma parte norte, o ímã é feito com uma parte norte e a outra parte sul. Como que a gente descobre, professor, qual é a parte norte, qual é a parte sul? Vem chegando aqui que eu vou mostrar na bússola. Olha só, a bússola, ela é dividida em duas partes, repara só. Ela tem uma parte vermelha e uma parte branca. A parte vermelha significa norte, tá? O norte magnético, ele gosta o quê? Ele gosta do sul magnético. Então repara o seguinte, quando eu boto esse ímã aqui pertinho, olha como é que fica, ó. Tirei, agora eu vou apontar aqui, ó, pum, ele vem para cá. Percebe? Se o pintadinho de vermelho é o norte, significa que essa parte do nosso ímã aqui é o sul. E aí ele sofre uma bela de uma atração, tá vendo? Agora vamos fazer o seguinte, a gente entende que o norte gosta do sul. O meu desafio agora eu quero te perguntar o seguinte, se eu pegar o meu ímã e deixar ele paradinho aqui na mesa, e eu vou pegar a bússola e vou dar uma volta com a bússola ao redor do ímã. A minha pergunta vai ser o seguinte, ó, quantas voltas a agulha da bússola vai dar? Tá bom? Eu vou dar uma volta com a bússola e a agulha vai ficar girando. Eu quero saber quantas voltas a agulha da bússola vai dar quando eu dou uma volta com a bússola ao redor do ímã. Dá uma olhadinha no que vai acontecer, olha só. Lembra, aqui a gente tem uma polaridade sul do ímã, então o outro lado com certeza é norte. Quer ver, ó? Tum, olha lá, mudou, girou de novo, ó. Aqui a gente sabe que isso aqui é norte, isso aqui é sul. Se eu giro, opa! Então a gente tem o sul magnético, aqui é norte magnético. Vamos lá, vamos começar com esse ponto. O que está acontecendo? A parte branca está apontando para frente, né? Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar minha bússola e vou colocar aqui do ladinho. Olha lá, agora a parte branca está apontando para trás. O que ela fez então? Ela deu meio giro, né? Ela estava com a parte branca para cá, agora ela deu meio giro e agora a parte branca está para trás. Beleza?
Vamos de novo. Agora eu vou fazer até aqui na frente. Olha lá, ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E agora a parte branca continua apontando para frente. Ela começou com a parte branca apontando para frente, e aí ela deu meio giro, e agora deu um giro perfeito. Ela deu uma rotação exatamente. O que eu vou fazer agora? Vou fazer ela vir aqui pro ladinho. Olha o branco, olha o branco, olha o branco. Olha o... Uma volta e meia. Uma volta e meia aqui certinho. E agora eu vou completar a minha volta. E olha lá, a nossa agulha, então, deu 2 voltas ao redor do ímã. Tá bom? Então, a minha bússola deu uma volta. A minha bússola deu uma volta. E a minha agulha deu 2 voltas. Beleza? Vamos lá, então, galera. A gente entende, então, que o norte sente atração pelo sul magnético, o norte não gosta do norte, repele. O que a gente pode fazer agora de fenômeno, além dessa observação de norte-sul? Repara o seguinte, o que eu vou fazer aqui agora? A gente vai fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês, não sei se vocês já viram bicicletas que funcionam com um princípio muito bacana. O ciclista está pedalando, né? E aí acende a lanternazinha, da roda, né? O cara tem uma roda, ele tem uma lanterna, conforme o ciclista pedala, pum, essa lanterna acende. Como é que isso funciona? Ou então a gente sempre escuta, né, às vezes, quando o professor fala de usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, a água tem energia potencial. Quando ela cai, vira cinética, que vai bater numa ventoinha e vai gerar eletricidade. Como assim gerar eletricidade? Por que a água bate não sei aonde e gera eletricidade? O que acontece? Toda carga, toda partícula carregada, ela gera campo elétrico. A gente já aprendeu isso. Agora, quando ela está se movimentando, ela gera também campo magnético. Então, olha que bacana. Um fio qualquer, por exemplo, eu tenho vários fios aqui, né? Se eu ligar um fio à tomada, o que vai acontecer? Vai ter corrente elétrica dentro do fio. Perfeito. Então, liguei o meu fio, vai ter corrente elétrica nele. Sempre que tem corrente elétrica passando, vai ter uma produção de campo magnético. Ah, professor, então todo fio tem campo magnético ao redor? Tem. E como que a gente consegue gerar esse campo magnético ao redor do fio? Ó, vou fazer um desenhozinho para vocês conseguirem enxergar bem essa situação. Dá para passar aqui para fazer um desenho? Vai lá. Já não queria fazer a questão, não, queria fazer um desenhozinho. Então bota lá, Capturar. Inserir. Inserir. Não, inserir não, perdão. Fundos. Fundos. Isso, branco. Branco. Tô recebendo uma aulinha aqui agora. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou desenhar um fio normal de casa. Nossa. Vamos apagar aqui, desfazer. Beleza. Imagina isso aqui sendo um fio, tá? E aí, eu vou desenhar dentro uma corrente elétrica. Perfeito. A gente tem, então, uma corrente elétrica passando por esse fio enorme. Sempre que a gente tem corrente elétrica, né, a gente pode entender como fluxo de elétrons passando. Então, imagina que esse meu fio, ele está aqui, eu tenho um fio, tá? E aí tem corrente elétrica passando por esse fio. Como que fica o campo magnético? A gente sabe que o campo elétrico espalha, né? Eu tenho, por exemplo, uma carguinha aqui, ó. Vamos recordar. Eu tenho uma carguinha aqui, positiva, por exemplo. O campo elétrico vai ficar assim, ó. Vai espalhar. Esse é o nosso campo elétrico. Bacana. Agora, como que fica o campo magnético quando essa carga se move, professor? Vai ser assim, ó. Vou fazer de verde para a gente conseguir enxergar. Você vai usar o seu dedão, mão direita. Não vale usar a mão esquerda, tá? Mão direita. Você vai usar o sentido da corrente como seu dedão. Então tem corrente passando, dedão. E aí você vai girar a sua mão direita. Olha que bacana. Eu tenho um fio aqui, ó, e a corrente está para cá. Então eu vou ter campo magnético rotacionando ao redor do fio, vindo junto com a corrente. Então imagina só, tem uma corrente aqui fazendo assim, ó. Como é que é o campo magnético, professor? Assim, ó, igual um bambolê imaginário. Poxa, mas como é que eu vou desenhar isso no quadro? O campo magnético está saindo para quem está acima do fio e ele está entrando para quem está embaixo. Ele é tipo um rotacional, assim, como é que eu vou desenhar isso, professor? Aí o pessoal de física pensou, pô, vamos facilitar. Não tem como eu fazer 3D num plano.
Então, sempre que o vetor estiver saindo do quadro, a gente vai usar esse símbolo assim, ó. Pontinhos e um círculo. Pontinhos e um círculo. Pontinhos e um círculo. Então, aqui a gente significa que o campo... A gente entende, então, que o campo magnético está saindo para todo mundo que está em cima do fio, ó. E se ele sai aqui, ele entra aqui embaixo. Então, aqui vai ser entrando. Repara só, então, eu tenho uma corrente e um campo magnético ao redor. E você sabe o que é legal? Esse campo magnético, se tiver algum outro circuito perto, e esse campo magnético estiver passando por esse circuito, por exemplo, numa espira, ó, olha o que é uma espira, é um fiozinho enrolado. Aqui eu tenho uma bobina, são vários fios enrolados. Se tiver um campo passando aqui, aí vai gerar eletricidade. Aí os elétrons vão começar a se mover devido a esse campo magnético, tá? Assim como uma carga se move, gera campo magnético, se um campo magnético tocar numa partículazinha, tocar no elétron, ele vai sofrer uma força. Então, olha que legal. Vamos fazer um experimento das usinas que eu tinha falado com vocês, ou do motorista de bicicleta. Repara o seguinte, aqui eu tenho um ímã, ó, diretor, aproxima aqui, ó. Eu tenho um ímã que ele é sul aqui e ele é norte aqui. Beleza? Sul e norte. E aqui eu tenho uma bobinazinha enrolada, toda enroladinha, e está conectada a um LED. O que vai acontecer aqui? Você tem um campo magnético nessa região, perfeito? A gente tem norte e sul. Como que é o campo magnético, professor? Num ímã. Como é que funciona num ímã? Ó, vamos lá. Eu vou desenhar um ímãzinho aqui do lado. Um ímã do tipo norte e sul, a gente vai entender que, assim como o campo elétrico sai da positiva, e chega na negativa, olha como é que funciona o campo magnético. Ele sai do norte e chega no sul. É assim que é o campo magnético. E aí, o que vai acontecer? Sai do norte e chega no sul. Agora eu vou apagar isso aqui tudo. Vamos lá. Apagador. Limpar tudo. Beleza. Agora olha o que eu vou fazer. Existe um cara chamado Lenz. Ele percebeu o seguinte, gente. Se você tem aqui, por exemplo, uma bobinazinha, né? Se o campo magnético que passar aqui ficar mudando muito, é fraco, agora é forte, ou então a gente diz até que se o fluxo, né? Imagina como se fosse um rio, se o fluxo magnético, se a quantidade de campo que passa nessa áreazinha aqui ficar mudando o tempo inteiro, isso significa que eu vou produzir corrente elétrica. Esse cara vai ser como se fosse uma pilha. Você está vendo que não tem aqui tomada, não tem nada, né? Se eu deixar um campo passar aqui, puf, ela vai acender. Então, olha só como é que é a ideia bem legal. Eu tenho aqui um ímã norte e sul, e se eu ficar mexendo esse ímã, a gente entende então que a quantidade de campo que passa nesse nosso fiozinho vai ficar mudando. Se o fluxo magnético ficar mudando perto de um condutor, paf, vai acender. Eu vou fazer o esquema e depois eu vou mostrar para vocês. Ó, imagina que eu tenho aqui uma bobina. Apenas uma voltinha, como se fosse esse daqui. Uma bobina, simples, tudo bem? E essa bobina, você percebe que tem um LEDzinho aqui na ponta, ó? Tem um LEDzinho? Eu vou desenhar o LED como se fosse uma resistência. Uma resistência. Perfeito. Aqui nunca vai ligar nada, não tem tomada, né? Aí olha o que a gente faz. Eu vou pegar um ímã aqui, do tipo, por exemplo, norte e sul. Se eu deixar paradinho, vai acontecer alguma coisa? Não, não vai acontecer nada. Se eu deixar paradinho, não vai acontecer nada. Mas se eu ficar mexendo esse cara, o que eu vou fazer? Eu vou ficar variando o fluxo. Percebe só? Ó, uma hora, você tem vários campos passando por dentro da espira. Aqui vai ter muito campo passando. Se eu pegar um ímã e uma espira, vai ter campo pra caramba passando aqui. Aí o que vai acontecer? Eu vou pegar esse cara e vou afastar. Aí vai ficar assim, ó. Eu vou pegar esse meu ímã, que é, por exemplo, norte e sul, e vou botar muito longe da espira. Professor, aí o que vai acontecer?
pouquinho o campo vai chegar lá. Se bobear, não vai chegar nenhum campo. Não vai chegar nenhum campo. Poxa, então antes tinha bastante campo, agora não vai ter quase nenhum. O que aconteceu? O fluxo mudou. Se mudou o fluxo, vai gerar corrente elétrica, tá bom? Então se eu ficar pegando um ímã e ficar mexendo e uma espira estiver paradinha, puf, vai gerar eletricidade. Então vamos lá? Olha lá, eu tenho aqui o meu ímã, norte e sul, e eu vou ficar mexendo esse ímã. Vem aqui, olha só, repara o seguinte, esse ímã está gerando campo, ó, norte aqui, né? Então imagina as linhas de campo saindo aqui e chegando aqui. Quando ela faz isso, ó, sai e chega, tá passando o campo direto aqui. Sai e chega. Ó, aqui é a nossa bobinazinha. Sai e chega. Se eu mexer esse cara, aí o campo vai ficar variando direto aqui dentro. Olha só, galera. Puf. E aí eu gero eletricidade. É assim que um ciclista faz. Ó, eu estou variando o fluxo e aí tem eletricidade. Se eu deixar assim, vai funcionar? Não vai, porque eu não estou mexendo. Eu tenho que variar o fluxo para gerar eletricidade. Essa é a parada bacana, tá bom? Ó, vou fazer mais uma para vocês observarem o mesmo experimento. Eu tenho aqui uma pilha. O que uma pilha faz? Uma pilha gera corrente contínua. É num sentido só. Então, se eu sentar o dedo aqui, não vai acender nada. Nada. Ah, mas por que não está acendendo? Olha só. Quando eu aperto esse botão, a pilha vai mandar corrente para a nossa bobina. Perfeito? Olha como é que ela é grossa. Então, eu acendo o botão, a pilha vai mandar corrente. Vamos supor que a corrente fica no sentido horário. Fica no sentido do relógio, assim. Tá bom? Vamos supor que a corrente fica no sentido do relógio. Direto. Assim. O que a gente vai fazer? Usa a tua mão, lembra? Ó, se a corrente está fazendo assim, você vai pegar a sua mão e vai girar. Tuc! O dedão vai apontar para onde o campo magnético aponta. Então, ó, você tem isso aqui como uma bobina. Se a corrente elétrica está no sentido horário, o campo magnético é para dentro. Significa que vai ser norte e sul. Norte e sul. Então, corrente elétrica em movimento, corrente elétrica, né, que é carga em movimento, gera campo magnético. Se eu colocar esse carinha que não tem tomada, não tem nada, muito próximo, esse campo que está sendo gerado aqui vai passar por essa bobina. Cara, não tinha nenhum campo aqui. Quando eu coloco perto, ele vai ter uma mudança no fluxo, vai gerar eletricidade. But, se eu apertar o dedo, aí acaba que o campo não muda. E aí não vai gerar nada. Ah, então qual é a solução, professor? Ficar apertando e soltando, apertando e soltando, apertando e soltando. Porque se eu aperto o dedo, tem corrente, tem campo. Se eu solto o dedo, aí não tem mais campo. Aí se eu aperto o dedo, tem campo. Eu fico variando. Então olha só que bacana, ó. Assim eu gero eletricidade. Aperto, solta, aperto, solta, aperto, solta, aperto, solta, aperto, solta. Se eu apertar, não tem. Vamos. Apaga a luz aí. Apaga a luz aí. Ó, olha lá. Tá vendo? É só eu ficar apertando. Ah, professor, entendi. Gerei campo, passou por aqui, campo magnético, orientou uma corrente e gerou. E se eu fizer assim, ó, 90 graus? Olha o que vai acontecer. Nada. Alguém aí que está assistindo a aula pode mandar a resposta? Por quê? Por que não gera? O que está acontecendo? Bota do outro jeito. Tô querendo saber. Ó, do outro jeito funciona. Posso até afastar um pouco, ó. Aqui funciona. Por que assim não funciona? Isso é uma boa pergunta. O que está acontecendo aqui? Quando eu faço assim, o campo magnético que é produzido aqui passa por dentro dessa espira, o que faz com que os elétrons se movimentem e gerem eletricidade. Agora, se eu faço perpendicular, esse campo que está sendo produzido aqui não sensibiliza a espira, não passa por dentro dela. Repara só, então não vai funcionar. Olha lá, aqui ó, não tem nenhuma ação. Esse campo que é gerado aqui não funciona. Agora, conforme eu for botando, jogando aqui assim, ó, aí já vai. Aqui não vai. Aqui é 90 graus o campo. Vai aqui não. Conforme eu for jogando, aí direto. É assim que vai funcionar. Acende aí, vai, brinca aí. O que a gente vai fazer agora? O que eu planejei para esse momento feliz da minha vida? Vamos fazer o seguinte. Ó, percebe o seguinte, eu quero que você note que
tem campo magnético aqui. Como é que você acredita em mim? Ah, professor, eu sei que você gerou eletricidade para cá. Então tem que estar acontecendo alguma coisa, alguém tem que estar empurrando esses elétrons. Beleza. Eu tenho um ímãzinho aqui. Olha que legal. Eu vou apertar o botão. Grudou. Se o ímã se sentiu atraído, é porque tem campo magnético. Olha lá. De novo, mais uma vez. Tô com o ímã aqui. Olha lá, repulsa. Oh, colou. Beleza? Repara o seguinte. Soltou, ele saiu. De um lado, ele repele. Do outro lado, ele atrai. Porque o nosso campo tem um sentido. Lembra? Norte e sul. Se eu colocar aqui, atraiu. Se eu virar o lado... Não, mas se tu soltar o botão, ele também cai. Solta, ó. Aqui repele. É porque vocês não conseguem sentir. Mas vem aqui, ó. Aqui repele, ó. Repulsão. Ó, eu vou soltar, ele vai girar o lado para atração, ó. Colou. Ó, tuf. Tá bom? Aqui a gente tem atração, aqui a gente tem repulsão. Então, o que acontece? Quando eu tenho eletricidade passando por um fio e eu gero eletricidade do outro lado, a gente tem um famoso eletroímã. A eletricidade vai fazer com que... Aqui está desligado, aqui nada vai grudar só na pilha mesmo, que é metal. Aqui não vai acontecer nada. Ele vai cair, vai ficar aqui direto. Mas se eu apertar o botão, aí cola. Vou soltar, ó. Aí já era. Só cai. Aqui que ele dá uma colada. Pronto. Foi. O que acontece aqui? Quando eu uso eletricidade, acaba que a eletricidade vai orientar a corrente, o que vai orientar um campo magnético. Então você magnetizou esse cara. Repara o seguinte, olha só, vou apagar aqui para a gente entender melhor. Quando eu tenho uma eletricidade passando por um fio, por exemplo assim, ó, deixa eu apagador, apaguei, vou botar aqui uma bobina ligada na pilha. Como a gente tinha aqui, tá? Uma bobina que está ligada na pilha. Aqui o que a gente sabe? Ah, professor, eu sei que a corrente sai do mais e vai chegar no menos. Legal. Aí, olha só. Quando a corrente vem passando por aqui, olha o que vai acontecer, gente. A corrente está passando por aqui. Quando a corrente passa, essa corrente vai fazendo assim, ó, ela vai gerando um campo magnético. Repara só, a corrente está vindo. Ó, a corrente vem. Então tem um campo magnético que está passando aqui no meio. Olha lá, eu vou ter um campo magnético bem aqui no meio dessa bobina. Esse campo magnético vai sair daqui, ó, coladinho e vai chegar aqui. Esse campo magnético vai sair coladinho aqui e vai chegar aqui. Olha o que você fez. A gente aprendeu. Se sai de um ponto, é porque esse ponto é chamado de norte. Se sai desse ponto, ele é o nosso norte. E aonde o campo magnético chega? É chamado de sul. Então agora, só pelo fato de eu ter uma corrente passando num fio, numa bobina, eu magnetizei essa bobina. Porque agora ela é norte e sul. Isso é o chamado de eletroímã. Fala aí, diretor. Nós temos algumas perguntinhas aqui. Ih, manda aí. O Fabrício Cardoso, ele pergunta... Fabrício Cardoso. O mesmo princípio de uma lâmpada fluorescente pisca, mesmo desconectada de energia quando perto de uma corrente elétrica? É o mesmo princípio? Não, não é o mesmo princípio. A fluorescência ou fosforescência, na verdade, são princípios bem diferentes. Fosforescência é um princípio, a fluorescência é outro princípio. Provavelmente, a lâmpada fluorescente, quando você desliga, ainda tem descarga elétrica passando, apesar de ser muito pouco. Você tem um decaimento aí bem fraquinho, o que vai fazer ainda com que tenha uma certa luminosidade. É bem parecido, não sei se na tua casa tem, interruptor, que é fluorescente também. Às vezes é muito usado porque aí no escuro você não acha o interruptor. Aí você apertou, acendeu, ele ainda fica um pouquinho aceso ali. Ou alguns relógios que também ficam iluminados à noite, né? Você apagou a luz, pum, ele acende. Esse é um tipo de fosforescência. Aí ele tem um decaimento. Fluorescência é a nossa lâmpada fluorescente. Você desligou, ainda tem uma descargazinha ali, porque o fio tem sempre elétrons. Quando você liga a tomada, os elétrons circulam. Então, provavelmente ainda rola uma descarga, ela fica piscando, mas é por pouco tempo. Daqui a alguns minutos, ela vai parar de piscar. Tá bom? Outra pergunta. Que mais? Natália Lima Aragão, ela pergunta, professor, pode dizer que o ponto dentro do círculo, no experimento que o senhor fez, no quadro,
pode-se dizer que o campo é positivo? Não existe campo positivo. Você tem campo, o campo magnético, ele é ou norte ou sul, tá bom? A gente tem que saber como que ele vai ficar bem orientado. Ó, eu vou fazer um desenho para ver se ajuda na sua dúvida. Tudo bem aqui? Vou apagar e vou fazer esse desenho. Ó, vamos lá, apagador, apagar tudo. Vamos. Agora eu vou fazer o seguinte, aquele nosso desenho, eu não lembro exatamente como eu tinha botado, mas é a mesma coisa. Eu vou fazer aqui, assim, ó, eu vou fazer sul e norte, e eu vou fazer esse cara se aproximar de uma espira. Beleza? Se ele está se aproximando, é porque o fluxo está mudando, vai gerar eletricidade aqui. Eu quero que você entenda para onde vai ser a corrente e eu quero que você entenda exatamente o que vai acontecer. Por que gerou eletricidade? Então vamos lá, vamos conquistar essa missão. Se liga. A tendência de todo ímã, quando ele chega perto de uma espira, quando ele chega perto de uma bobina, é repelir. E quando a gente está repelindo e quando a gente está afastando um ímã, a tendência é aproximar. Tudo bem? A variação de fluxo no tempo induz uma DDP. Só que olha o que vai acontecer. Induz uma corrente elétrica que passa aqui. Se eu aproximo esse cara, a tendência natural é afastar. Então, vamos entender. Para afastar um cara que é sul, olhando para mim, só se eu tivesse um ímã com a polaridade de sul para cá. Não é verdade? Repara só. Esse cara é sul e está se aproximando. Poxa, se está se aproximando, o que você tem que entender? A tendência natural é repelir. Como que eu faço para repelir um ímã que é sul para mim? Ah, só tem um jeito. Só se esse cara virar um ímã sul e norte. Sempre um ímã tem as duas polaridades, tá? Você nunca tem um ímã que eu quebro ao meio, sul e norte. Isso não existe. Todo ímã tem as duas polaridades, norte e sul. Então, se está se aproximando, a tendência é repelir. Então, esse cara tem que ser o sul. E aí, o que eu vou fazer? Ah, professor, imagina que a gente tem a nossa bobina aqui, ó. Essa aqui. Se é norte aqui e sul aqui, o campo sai do norte e chega no sul. Ele vai ficar assim, ó. O campo sai do norte e chega no sul. O campo sai do norte e chega no sul. Então, o que eu quero que você entenda? O campo vai fazer assim, ó, pá, vai vir para minha barriga aqui, ó. Tá bom? Aqui é norte, aqui é sul, tufo. O campo vai atravessar nesse sentido. E calma, não acabou. Não acabou ainda. Olha lá. Se o campo faz esse sentido, se a ideia é, pô, eu tô gerando um campo magnético que tá fazendo assim, como que eu sei o sentido da corrente? Gira a tua mão direita. Se o campo magnético está vindo para a minha barriga, tá entrando, ele poderia estar saindo ou entrando. Ele está entrando. Gira a tua mão. E aí a corrente vai girar nesse sentido aqui. Repara só, se está entrando aqui, a ideia é girar nesse sentido a corrente. Ó, tá entrando aqui, puf, ela vai girar no sentido, ó, vou fazer para você, ó, tá para mim, vou fazer para você, tuf, ela tá girando no sentido horário. Beleza? É uma outra visualização. O que a gente pode também pensar? Eu vou te dar uma outra ideia, um outro raciocínio para explicar a mesma coisa. Vou apagar tudo aqui e vou usar um outro raciocínio para a mesma ideia. Eu tenho um ímã, eu lembro bem agora, um ímã sul e norte. E eu quero aproximar da minha bobina. Olha o que está acontecendo. Você aprendeu que o campo magnético sai do norte do nosso ímã. Refazer. Sai do norte e chega no sul, não é verdade? Beleza. Então, o que está acontecendo? Quando eu tenho uma espira aqui, vamos lá, galera. Quando eu tenho uma espira aqui, o campo magnético produzido por esse ímã vai sair dela. Então, conforme esse cara vai aproximando, mais campo vai saindo, porque aqui tem só umzinho que passa. Se eu colo esse ímã, ó, percebe só, se eu tiver um ímã aqui, eu tenho um campo magnético que sai do norte e chega no sul. Se eu boto essa espira perto do ímã, muito campo que sai aqui vai passar pela espira. Vai passar como, professor? Vai passar saindo. Então, olha o que está acontecendo. Vai ter muito campo saindo por essa espira. Qual é a tendência? Se tem muito campo saindo, a tendência é manter como estava antes. Então, ele vai mandar entrar. Ah, então o campo tem que ser ao contrário. Se a variação é crescente para cá, ó, eu vou aproximando, cada vez mais tem mais campo saindo,
a tendência é ser contra essa variação. Se está aumentando muito para cá, a espira vai criar um campo para dentro. Aí volta aquela explicação. Se ela cria um campo para dentro, corrente, ó, você gira a mão. Ó, vou girar para você, campo para dentro, corrente no sentido do relógio. Tá bom? Espero que você tenha curtido. Ó, vamos para o intervalinho e vou deixar uma pergunta para você voltar respondendo. Professor, posso fazer um experimento de um ímã com um amperímetro? Pode sim. Ó, no próximo tempo, depois do break, eu vou fazer mais coisas e aí eu vou mostrar o que vai rolar. Abraços, galera. Até daqui a pouquinho. E aí, galera, estamos de volta. Me fizeram uma pergunta no último bloco, que era se dá para botar um amperímetro, né? O que acontece, gente? É muito possível. Ó, eu tenho um experimento aqui. Vamos lá. Olha só. O que é isso daqui? Ele está ligado à tomada. Então é importante, porque qual é a diferença daquele que estava ligado na pilha, né? A pilha faz corrente contínua, é um sentido só. A tomada produz corrente alternada. Se você chegar aqui pertinho, já tem aqui um fusível de 1,2 ampere. O que é fusível, professor? Fusível é o seguinte, é para proteger o meu equipamento.
né? Se a corrente chegar a 1.1, 1.2 ali, o fusível já é o limite dele. Passou disso, puf, ele desarma e eu troco o fusível. O fusível é R$1. É muito mais barato do que esse equipamento que meu amigo que fez me cobrou uns R$100. Isso porque ele é meu amigo. Aí, se fosse meu inimigo... Não, se não fosse ele, eu não estaria dando essa aula, né? E aí, o que acontece, gente? Ó, quando eu ligo aqui, vai gerar corrente elétrica aqui. Aí, o que você pode fazer? Você pode botar um amperímetro em série e marcar a corrente. Aí, a expectativa é dar 0,8, 0,6, para não chegar próximo desse fusível. É bem tranquilo. O nosso amigo perguntou de novo da fluorescente. Ah, mas mesmo desconectada, se eu colocar perto de um campo magnético, vai acender. Claro, mas se você só colocar perto, não vai acender. Você tem que ficar aproximando e afastando, porque aí o que vai acontecer é a situação da nossa bobina ou de qualquer circuito. Vai ter variação de fluxo e vai gerar eletricidade. Eu vou mostrar isso aqui agora, ó. Vem aqui então. Eu vou conectar esse cara. Cadê? Eu tenho um pedaço de alumínio guardado? Não, um ferro, na verdade. Ó, isso aqui eu coloquei no bolso, porque se pegar em qualquer tela, qualquer coisa já era aqui, a galera vai cortar meu pescoço. Ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar... Aqui a gente sabe que se eu ligar, vai ter geração de campo magnético. Beleza? Por quê? Corrente elétrica circulando. Ó, olha a mão, olha a mão. Quando eu ligar, a corrente elétrica vai estar nesse sentido, por exemplo, campo magnético para cima. Aí, um segundo depois, lembra que ela faz corrente alternada? Aí a corrente vai estar para cá, campo magnético para baixo. Depois para cima, depois para baixo. Eu vou colocar aqui uma base de ferro, que é para fazer com que o campo magnético fique bem concentrado aqui. E tá meio inclinada essa mesa. Será que dá para fazer na outra? Dá. Essa mesa tá torta. Vamos lá. Aqui, ó. Foi. Beleza. Olha o que vai acontecer. Eu vou ligar, ó. Você sente que ele vai ficar durinho, ó. Tá conseguindo ouvir você em casa? Beleza. O que eu vou fazer agora? Ó. Não precisa. Olha só. Repara o seguinte. A gente entende, então, que tem campo magnético, vai estar passando nesse ferro. Desligou. Muito campo magnético. Olha o que eu vou fazer. Eu vou aproximar esse cara. Olha, ó. Acendeu. Ah, mas professor... Não pegou não. Apaga a luz aí, nenhum. Apaga aí então. Aí. Vamos lá, vou colocar de novo. Ó, vou colocar aqui, ó, a nossa bobina com LED. Pum, acendeu. Professor, você falou que se deixar constante, não vai acontecer nada. Eu lembro que você apertou o dedo e aí não tinha... a nossa lâmpadazinha não acendia o nosso LED. Por que agora, o que está acontecendo que você não ficou variando o fluxo? Você deixou constante. E aí gerou eletricidade. Lembra que isso aqui está conectado à tomada. Se a tomada faz corrente alternada, a cada piscar de olhos, a corrente está mudando de sentido e o campo também. Se o campo muda de sentido, está variando o fluxo. Tá bom? A tomada tem essa grande vantagem, a produção de corrente alternada faz a variação do fluxo acontecer o tempo inteiro. Eu posso colocar esse aqui também, ó. Vamos lá, já está até um cheirinho de queimado aqui, tá quente. Vou precisar de um assistente aqui. Vamos lá, Igor. Chega aí. Nosso amigo vai ajudar aqui os equipamentos. Ó, você vai passar aqui, ó. Olha o choque, hein? Olha o choque. Tá tudo invernizado, pô. Vamos lá? Olha lá. Soltei, nada acontece. Liguei, pronto. Sem encostar, né? Sem encostar, ó. Sem encostar. Porque teve uma variação de fluxo. E aí eu consigo perceber a presença de um campo magnético, né? A bússola mesmo sente, ó. Ó, deixa a bússola aqui, normal. Quando eu ligo isso aqui, ó, ela fica durinha. Soltou, ela fica normal. Ó, ela tá soltinha. Se eu apertar o botão, ó, puf, ela fica bem orientada. Ela sente o campo magnético o tempo inteiro. Rapaziada, fizemos então a lei de indução, variação de fluxo gerando eletricidade. Agora falta um tópico para a gente fechar os experimentos. E aí vamos destruir questões de vestibulares, tá? Uma dica muito bacana, eu vou fazer questões do Enem e vou sempre orientando nesse sentido que você só precisa entender o fenômeno. Você não precisa mais do que isso. Se você entendeu, poxa, variou o fluxo, gerou eletricidade, é fantástico. Agora, esse experimento é o que eu mais gosto e é o mais simples. Vou botar aqui. Esse é o mais legal de todos, cara. É fantástico. Isso aqui, antes de a simplicidade, é um alumínio.
é um alumínio. Para quem não sabe, o alumínio não tem nenhuma atração por ímã, tá? Se eu colocar um ímã aqui perto, não acontece nada. Esse cara não vai ter nenhuma atração. Ele não cola. É bem diferente disso aqui, ó. Puf, colou. Se eu pegar um ímã e colocar perto do alumínio, não acontece exatamente nada. Ah, mas por quê, professor? Porque o ferro, ele é um material ferromagnético. Ele tem bastante atração com o magnetismo, né? Tem um campo, o ferro, buf, vai direto. Agora, o alumínio, ele é um material paramagnético. Tu coloca campo magnético, não acontece nada. É igual a madeira, é igual a plástico. O alumínio não sofre nenhuma interação com o ímã. Absolutamente nada. Eu tenho um ímã bem fininho que vai caber aqui dentro. Cara, então a gente entende o quê? O alumínio, ele não faz nada. Alguém tem uma moeda aí? Alguém tem uma moeda bem fininha de 5 centavos? Vem arranjar uma moedinha. Valeu. Vamos ver se ela passa. Ó, se eu tacar uma moeda aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Peguei uma moeda, larguei. Caiu. Já foi, tá no meu pé já. Posso fazer de novo? Por cima aqui, ó. Vou botar a mão aqui embaixo. Bota a mão aqui embaixo. Vou tacar uma moeda. Puf, caiu. Queda livre. Isso aqui é queda livre. Agora, se o alumínio não tem nenhuma interação com o ímã, como que isso que eu vou fazer vai acontecer? Eu vou colocar um ímã aqui dentro e olha lá. Precisa nem na mão, ó. Bem mais devagarinho. Ó, vou fazer de novo. Com o mesmo ângulo reto, ó. Veja a diferença da moeda com o ímã. Cai, no mínimo, ela cai com velocidade constante, olha lá, ó. Grudou aí. Grudou aqui no final. Ela cai com velocidade constante. Uf. Eu tenho até um outro imãzinho aqui, ó. De novo. Olha lá, olha lá, olha lá. Velocidade constante. Agora bota aqui. De novo. Moeda. Moeda. Puf. Imã. Por que que com o imã... Só explicando que aqui tem um... Ah, tem um ferro aqui na base. De ferro, é só a base. Essa base aqui é de ferro, mas isso não tem nenhuma diferença não. Aqui eu poderia perfazer aqui, ó. Olha lá. Por que que ela caiu assim? Moeda. E a moeda cai muito rápido. A moeda vara e o alumínio e o ímã leva muito tempo. Por que que isso acontece? Por que que o alumínio ele vai devagarinho com velocidade constante? Olha que parada fantástica. Isso aqui, gente, é chamado de freio magnético. Isso cai bastante, freio magnético. Mas por quê, professor? O que aconteceu? Lembra que quando eu te falei que quando você tem um ímã se aproximando de uma bobina, a tendência dele é repelir? Isso aqui forma como se fosse uma bobina. Quando você coloca um ímã aqui dentro, gera corrente elétrica nesse material. Por que eu não tomo choque? Porque é muito, muito fraquinho. A gente chama essa corrente que fica no material, a gente chama de corrente de Foucault. Eu coloco um ímã aqui dentro, gera corrente. Aí, se o norte estiver caindo, esse cara vai virar um grande ímã com o norte para lá. A tendência é sempre frear. Isso é o freio magnético. Espero que vocês tenham gostado desses experimentos, eu acho muito maneiro. E falta um, para a gente terminar e fazer as questões, que é do anel saltitante, que é a mesma ideia do freio magnético. Olha lá, cadê aquela base de ferro? Tá no meu bolso. Como que eu pude esquecer esse? Ó, igual a antes, mesma coisa, né? Vou ligar, nada vai acontecer. E aí eu vou colocar um alumínio, tá? Esse anel é de alumínio, igual esse material. E o alumínio nada gosta dessa... Isso aqui vai cair. O alumínio não gosta do ímã. O que eu vou fazer agora? Vou colocar esse alumínio aqui. Ah, professor, tá bom. Ele não gosta do ímã, né? Se você apertar o botão, nada vai acontecer. Ih, saltou. Ó, vou colocar um anel aqui, essa experiência chamada do anel saltitante. Se eu ligar, puf, o anel vai pular. Por que o anel pulou? Qual é a ideia? Por que esse anel pulou? Tô confuso nas câmeras aqui. Por que esse anel pulou? Repara o seguinte, quando eu gero um campo magnético para cima, ó, vou desenhar esse anel saltitante que eu gosto bastante. Cadê a caneta? Ah, tá aqui. Vamos lá, o nosso anel saltitante. Imagina que essa minha base aqui é um grande ímã, norte e sul. Aí olha o que vai acontecer. Tem bastante campo saindo do norte e chegando no sul. Poxa, então vai ter
campo pra caramba passando aqui, né? Qual é a ideia? Vai gerar corrente elétrica. Isso aqui é como se fosse uma bobina, né? Não tinha campo nenhum. Você tinha aqui uma bobina que não tinha campo nenhum. Ela estava linda e perfeita. E aí você, gerou muito campo saindo dela, atravessando ela. Então o que ela vai fazer? Ela vai gerar campo no sentido oposto, lembra? Então ela vai gerar campo no sentido oposto. Quando esse cara gera um campo, a gente chama de campo induzido. Tá aumentando muito para cima? Pô, vamos gerar para baixo. Quando esse cara induz um campo para baixo, usa o teu dedão da mão direita. Campo para baixo, gira a mão. Você vai ter uma corrente. Então esse cara vai ter corrente passando no sentido horário. E essa corrente que vai passar aqui é a nossa correntezinha de Foucault. Essa é a corrente induzida. Olha que lindo. Isso aqui vai gerar corrente. Agora repara só. Se esse campo está para cima e esse campo está para baixo, eu vou pegar essa espiga e vou colocar aqui para você entender melhor. Se ela gera um campo para baixo, cara, isso aqui é muito bonito. Se ele gera um campo para baixo, sai aqui e chega aqui. Me fala, se o campo sai embaixo e chega em cima, é porque aqui é norte e aqui é sul. Embaixo é norte, em cima é sul. Norte não gosta do norte. Esse cara virou um imazinho de polaridade oposta. Polaridade oposta, paf, saltou. Anel saltitante. Vamos agora fazer exercícios. Vamos aos exercícios. Só uma duvidazinha aqui que surgiu da Gláucia Martins, que ela pergunta. Professor Ricardo, então quer dizer que não existe campo elétrico negativo ou positivo? E sim norte e sul? Não, campo magnético, campo magnético. Ó, não existe campo magnético positivo ou negativo. A gente chama o campo elétrico, a gente fala que o campo elétrico da partícula positiva sai dela e o campo elétrico se aproxima. O campo elétrico ele é gerado por partículas positivas e negativas, mas isso não tem a ver com o que a gente está vendo hoje. Hoje é campo magnético, tá? O campo magnético ele sai da região norte e chega na região sul. Não confundam as duas coisas. Campo elétrico é uma coisa. Partícula parada gera campo elétrico só. Se a partícula se mover, além do campo elétrico, ela vai gerar um campo magnético. Então a gente entende que a corrente elétrica de um circuito, como são elétrons se movendo, um circuito vai gerar campo magnético. E como é que se orienta esse campo magnético? Sai da região norte e chega na região sul. Como que a gente orienta o campo elétrico? O campo elétrico sempre vai sair de uma carga positiva e se tiver uma carga negativa, ele sempre vai vir no sentido da carga negativa. Não confunda as duas coisas, tá bom? Galera, vamos fazer exercício? Bota o exercício aí para fazer. Como é que a gente faz aí? Esconder lousa. Aqui. Esconder lousa. Aí são os exercícios. Vamos aí, pô, já tem a resposta aqui. Ih, calma aí. Vamos lá. Gostei desse. Ficou bonito. Já tá com a resposta. Mas vamos lá. Enem ninguém sabe. Ó, caiu ano passado esse princípio de indução. O funcionamento de geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno de indução eletromagnética, descoberto por Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao movimentar-se um ímã e uma espira. Então, olha só, se eu deixo uma espira parada e movimento o ímã, vai ter esse fenômeno. Se eu fico movimentando os dois, também vai ter esse fenômeno. Basta que a velocidade relativa não seja zero. Como assim, professor? Deixar os dois parados não tem eletricidade. Se eu arrasto esse ímã para a direita com velocidade V e essa espira está com velocidade V também, é a mesma coisa que deixar parado. Repara que nessa questão, uma vai para a esquerda e outra vai para a direita. Aí tem variação de fluxo. Se as duas fossem para a direita com a mesma velocidade ou as duas para a esquerda, não ia ter variação de fluxo, né? Se tem duas pessoas andando à mesma velocidade, é como se elas estivessem paradas, uma em relação à outra. Beleza? Tem que ter sempre uma movimentação entre si. Aí, vamos analisar nessa questão aqui, ó. Esse ímã está se afastando da bobina. O que eu te expliquei? Qual é a tendência? Se o ímã está se afastando, a tendência é aproximar. Isso, professor, a tendência é aproximar. Então, vamos fazer aqui a nossa magia aqui das cores. Se eu tenho um ímã norte indo para lá, como que eu aproximo esse ímã norte? Só se eu for sul aqui. Se eu for sul aqui, aí eu tenho uma chance de aproximar ele, né?
Se esse cara é sul aqui, ele só pode ser norte aqui. Mas a questão já te falava isso. Tá vendo as linhazinhas saindo daqui? Se sai é porque sai do norte e chega no sul. Bacana? E ele quer saber o seguinte, para eu ter essa corrente nesse sentido, ou seja, para eu continuar com a minha bobina norte-sul, qual das opções vai ser possível? Vamos entender aqui, ó. Se a espira se mover para a esquerda e um ímã para a direita, com a polaridade invertida. Eu vou fazer esse desenho então. Ó, vamos lá, eu vou fazer esse desenho aqui. Eu tenho um ímã com a polaridade invertida, ou seja, ele girou aqui, ó, sul. Ih, rapaz, desfazer. Sul e norte. E ele quer que esse ímã vá para a direita. Enquanto isso, ele quer que a bobina vá para a esquerda. Vamos entender o que vai acontecer aqui agora. Se aqui eles estão se afastando, a tendência natural é aproximar. Se aqui eles estão se aproximando, a tendência natural é afastar. Agora você vai me dizer, se eu tenho um ímã sul aproximando de mim e eu quero empurrar ele, só tem uma possibilidade. Só se esse cara for sul aqui também. Então esse cara vai ser sul aqui e norte aqui. É exatamente igual a esse. É essa opção que a gente quer. Mas vamos analisar todas para a gente aprender. Letra B. E se essa espira fosse para a direita, o ímã para a esquerda, como está aqui, só que com polaridade invertida. Poxa, se a polaridade fosse invertida, se aqui fosse... vou usar o preto mesmo. Se aqui fosse... Nossa, não dá. Não dá, porque coisa horrível. Bonito. Se aqui fosse sul e norte e tivesse se afastando, tu vai entender assim, ó, tá se afastando. O que o professor falou? A ideia é se aproximar. Se esse cara é sul e tá afastando, como é que eu aproximo um sul? Só se eu for norte. Aí aqui seria norte e sul, o que não é o que a questão quer. A questão quer que o campo continue nesse sentido. Então essa opção não pode. A letra C. E se a espira fosse para a esquerda e o ímã para a esquerda? Aí, se os dois fossem para a esquerda, não ia ter aproximação nem afastamento, não ia ter variação de fluxo, então não ia ter eletricidade. Letra D, de jeans. Se a espira fosse para a direita e mantiver o ímã em repouso, é possível ter fluxo. Se eu travar o ímã e afastar a bobina, vai ter fluxo. Vai ter corrente, né? Porque vai ter variação de fluxo. Direita e manter o ímã em repouso com polaridade invertida. Vamos lá. Então, o meu ímã vai estar em repouso com polaridade invertida. Se eu afasto a minha bobina, a tendência é aproximar. Para aproximar, só se esse cara for norte e sul para aproximar. Então, não vai acontecer nesse sentido. E a letra E. Se eu mantiver a espira para a esquerda e manter o ímã em repouso com a mesma polaridade. Se eu botar esse cara para a esquerda, se eu colocar a minha espira para a esquerda, eles estão se aproximando. A tendência é a repulsão. Não é verdade? Repara só, eu quero manter a minha espira para a esquerda e manter esse cara parado. Se eu mantiver esse cara para a esquerda, a tendência vai ser repulsão. Eu estou aproximando, a tendência é repelir. Como que eu faço repulsão no norte? Só se eu for norte-sul. Todas as outras opções, a opção D e E vai ser norte aqui, a opção C não tem corrente e a opção B também é norte. A única opção que vai continuar sendo sul e norte é a letra A. Tudo bem? Passa aqui, né? Esconde louça, vamos esconder tudo. Esconde louça, aí a gente avança aqui. Rapaz, tô aprendendo. Já vem com a resposta, já é bom pra mim. Como é que a gente tá de tempo aí? Tá, vou fazer mais uma, duas questões dependendo. Vamos fazer então, vamos lá. O manual de funcionamento de um captador de guitarra elétrica apresenta o seguinte texto. Esse captador comum consiste em uma bobina, igual essa daqui, por exemplo, uma bobina, fios condutores enrolados, tá? Isso é uma bobina, são fios enroladinhos, em torno de um ímã permanente. Beleza. Aí, então, você tem aqui um ímã, aqui dentro, gerando o campo magnético direto, permanente. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda que está próxima. Então, é como se fosse, aquele nosso experimento aqui,
esse nosso experimento aqui. Você tem um cara que tem um campo magnético e vai induzir o cara que está próximo um campo magnético nesse fio. É isso aqui. Então, ele vai... A chave dessa questão... Cadê aqui? Capturar. Vamos Pokémon. Capturei. A chave dessa questão é o campo magnético do ímã... Ih, rapaz. O campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos magnéticos na corda da guitarra. Então você tem uma corda, né, que é feita de cobre, provavelmente algum material que possa ser imantado. E a ideia é, você tem um campo magnético chegando próximo, está se aproximando? Ah, então vamos afastar. Se ele vem com o norte, aí vai ser norte e sul, ponto. Você gerou polos, ele gerou polos constantes. Beleza. Assim, quando a corda é tocada, oscilações produzem variações e tal, fluxo magnético, babá. Um guitarrista trocou as cordas originais, que eram feitas de aço, por uma de nylon. Nylon não é metal. Nylon não vai virar ímã norte-sul. Se eu tirasse esse cara aqui do nosso experimento e colocasse nylon, não ia acender isso daqui, tá? Nylon não vai virar norte e sul, não vai sofrer essa indução magnética, não vai gerar corrente elétrica, né? Por que a corda de nylon não funciona? Porque ela apresenta uma magnetização desprezível, ela não vai ser norte e sul. O nylon, ele é um material igual a madeira, né? É paramagnético, não é ferromagnético, não sensibiliza com o campo. Beleza? Questãozinha bem tranquila aí, bem dada. Vamos fazer outra maneira. Bom, o nosso dínamo. Ó, para quem chegou atrasado, olha o que ele fala nessa questão. Os dínamos são geradores de energia elétrica utilizados em bicicletas para acender uma pequena lâmpada. Para isso, é necessário que uma parte móvel esteja em contato com o pneu da bicicleta e, quando ela entra em movimento, é gerada energia elétrica. O que vai acontecer? A energia cinética vai virar energia elétrica. Como, professor? Basta você colocar uma bobinazinha perto de um ímã. Quando o cara vai pedalando, esse ímã vai se movendo em relação à bobina, vai variando o fluxo, gerando eletricidade. Olha lá, ó. Esse aqui é o dínamo. Beleza? É igualzinho da questão. Eu trouxe já pra gente ficar esperto. Qual é o princípio? O princípio é variação do fluxo magnético gera corrente elétrica. Vamos tentar achar. A corrente elétrica no circuito fechado gera um campo magnético. Não. O campo magnético gerado, né, a variação do campo é que vai produzir a corrente, tá? Eu vou ficar... Aqui você tem um campo magnético. Não é a eletricidade que vai gerar ele, né? Você tem um campo magnético aqui. Se eu ficar variando esse campo, é que eu gero eletricidade. Então, ó, a corrente elétrica é gerada em um circuito fechado quando há variação. A melhor opção seria quando há variação do fluxo magnético. Mas, se eu variar o campo magnético, eu estou variando o fluxo, né, rapaziada? Então, considerando a área constante, é a nossa letra E. Dá mais, não dá? Só mais essa. Vou fazer uma melhor. Só mais umazinha para fechar. Ai, caraca, eu queria fazer essa do freio magnético. Então vai lá, manda ver. Vou fazer a do freio magnético. Poxa, eu trouxe o freio magnético, a parada mais maneira. Dá pra fazer essa e mais umazinha, não? Pô, porque a outra anterior também é maneira pra caramba. É rapidinho, vamos lá. Vamos lá. O freio magnético é um dispositivo no qual interações eletromagnéticas provocam redução da velocidade do corpo. A gente viu, né? Esse cara cai com velocidade constante. Na figura 1, um ímã cilíndrico descreve um movimento acelerado dentro de um tubo de acrílico. É porque o acrílico é igual àquela questão do nylon, né? O acrílico você não consegue magnetizar. Na figura 2, ele vai botar em um tubo de quê? Em um tubo de cobre. Beleza, sujeito à ação da força-peso. O que vai acontecer aqui, gente? Vamos pensar o seguinte, esse ímã é norte e sul. Conforme vai descendo, né, esse cara gera um campo como? Ó, vamos rabiscar aqui. Vamos rabiscar. Conforme esse cara vai descendo, esse campo, ó, o campo que ele gera, norte sai do norte, chega no sul, chega no sul. O que a gente pode imaginar desse tubo de cobre? A gente pode imaginar que tem tipo uma espirazinha aqui embaixo. Olha o que está acontecendo, pessoal. Vocês vão entender isso aqui de um jeito bem fácil. Esse aqui é difícil, mas vai ser muito simples. A gente tem norte e sul, norte e sul. Esse anel que está aqui embaixo... Cadê o anel? Cadê o anel? Tá com Frodo? Ó,
O anel que está aqui embaixo, se tem um ímã aqui em cima, norte, sul, ele vai estar, o campo vai estar saindo desse anel. Beleza? Você tem aqui um ímã norte, sul, pá, vai estar saindo. O que eu te ensinei? Se está saindo muito, ele vai mandar entrar. Então, esse cara, se ele sofre muito campo saindo, ele vai induzir um campo magnético no sentido oposto. Campo magnético no sentido oposto. Gira a tua mão direita. Campo magnético no sentido oposto. A corrente de Foucault, a corrente que fica circulando nesse tubo, ó. Campo para baixo, ó. Gira a tua mão. A corrente vai ficar no sentido horário. Ó, gira a tua mão. Ele vai produzir corrente assim, ó. Nesse sentido. Ih, rapaz, desfazer. Ainda bem que tem esse desfazer. Ih, foi? Olha lá. Gerou o campo e induziu corrente. Com isso, vamos ver as opções. Como é que a gente faz aqui mesmo? Esconder. Apagador. Limpar tudo. E aí a gente passa... Esconder lousa. Não! Cancela. Esconder lousa lá embaixo. Esconder lousa. E aí passei. Olha lá. Qual das opções? Esse cara gera campo norte-sul. E olha que legal. A gente entende que a gente pode simular uma espirazinha aqui. Se está saindo muito, ele gera campo entrando. Gerou campo entrando, corrente no sentido horário. É uma questão que você vai treinando, mas você não precisa de fórmula, né? A gente consegue entender. Não rola mais umazinha, não? Caraca. Então tá bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Pra mim foi muito maneiro. Me amarro. Só gostaria de falar aqui, agradecer a presença da galera. Presença de todas as perguntas. Exatamente. E... A gente se vê em breve também. A Natália tá perguntando das camisas. As camisas do Proenem. Ela tá gostando das camisas. A gente vai dar um jeito de disponibilizar de alguma forma para vocês terem acesso a essas camisas aí. A gente está vendo uma forma de como isso vai chegar a vocês. Muito obrigado a todos. Continuem conosco porque vai ter agora aula do Rômulo. Aula do Rômulo de redação. Exatamente. E simbora. Pessoal, obrigado. Abraços. Muito obrigado. Proenem, a preparação que vai além.